Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 276 nessa manhã de quarta-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a articulação entre dois temas que eu considero muito importantes, que é a ambição e a humildade, né? A articulação entre esses dois temas e principalmente conseguir aqui estar desmembrando algumas distorções que são feitas acerca desses assuntos, né? Então, quero começar trazendo assim uma entrevista, uma vez que eu assisti, de uma cantora gospel, e aí me chamou muita atenção, porque era uma entrevista feita numa emissora que não tinha nada a ver com aquele gênero musical, mas uma emissora que entrevistava ali pessoas do gênero pop, rock e todos os outros tipos musicais que a gente possa imaginar. E naquele momento ali era uma entrevista um pouco atípica, porque era uma pessoa que cantava um gênero musical diferente do que aquela emissora estava acostumada a entrevistar. E aí nessa entrevista eles perguntavam para essa cantora, né, qual era a grande função, né, do show dela, né, qual era o grande objetivo. E aí talvez naquele momento, né, o que muitos esperavam, que era muito comum, né, das pessoas responderem, que era a busca por diversão, né, divertir as pessoas, né, trazer, ou talvez uma busca por um sucesso, por uma fama ou algo do tipo. E aí essa cantora, ela deu uma resposta que a função dos shows dela, né, quando ela está ali em cima do palco, é louvar a Deus e levar outras pessoas, né, em direção a uma vida com Ele, né? Então, aquela resposta dela ali chamou muita atenção. E aí depois, observando os comentários das pessoas, muitos diziam o seguinte: ela respondeu isso aí porque ela está querendo chamar atenção, porque ela está querendo passar uma imagem de uma boa pessoa e tudo mais, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente vai falar sobre ambição, né, o que é a função de um show, né? Ou sei lá, quando a gente está diante de um palco ali dando uma palestra, né, ou dando uma entrevista com informações importantes, ou às vezes fazendo um show para multidões, uma das grandes funções de estar ali, né, mediante ao público, né, estar exposto a um grande público, de certa forma puxar a atenção daquelas pessoas, né? Não faria sentido a pessoa se expor ao vivo se não for com o intuito de, no fim das contas, de uma certa forma puxar a atenção das pessoas que estão assistindo, né? E aí fica parecendo assim algo do tipo assim, então se é isso que a pessoa está buscando, o que ela está buscando na verdade é um tipo de fama, é ficar famoso, é ter sucesso. E aí é onde entra a grande confusão que muitas vezes a gente acaba fazendo entre fama e ambição. Às vezes a palavra ambição pode parecer para algumas pessoas que o significado seja fama, né? Eu venho aqui falar ao vivo, significa que eu estou querendo ficar famoso. Eu faço um show, isso significa que eu estou querendo ficar famoso, né? Só que qual é a pequena diferença, né, ou grande, dependendo do ponto de vista, que a gente precisa entender que está a diferença entre fama e ambição. A fama, né, diferente da ambição, ela é algo que pede a atração para si, né? A fama é quando uma pessoa se expõe querendo que a atração seja voltada para ela, né? Diferente da ambição. A ambição, ela está voltada, como nesse exemplo da entrevista, para algo maior. Eu uso algum talento que eu tenho, eu uso algum tipo de conteúdo, algum tipo de conhecimento, algum tipo de mensagem, no caso dela, né, um tipo de talento, que era a música, para levar isso por um objetivo maior, para algo que está para fora, né, para algo que está maior, para algo que é maior, né, que transcende, né, algo que é superior a mim, né? Levar outras pessoas em direção a isso, né? E a grande função das pessoas ambiciosas, né? Que ambição, a gente olhando por um lado super positivo, que pode ser, se ela estiver ordenada, se ela estiver, né, realmente sendo significada do modo correto, as pessoas ambiciosas, o correto é que elas queiram movimentar o máximo de pessoas, mas para levá-las para algo maior, né? Então, para dar um sentido para essas pessoas de algo mais transcendente, de algo maior, de algo que as eleva, como nesse exemplo, que
a cantora deu na sua entrevista, né? A própria obra do Dante, Divina Comédia, na literatura, ela coloca ali, né? Quem conhece um pouco a obra vai entender do que eu estou falando. Ela coloca ali os sujeitos ambiciosos lá no segundo céu, né? Porque ele entende que as pessoas que agiram nesse mundo com a verdadeira ambição, e não essa busca por uma fama, mas que tiveram a ambição de realizar atos aqui no mundo, no sentido de levar outras pessoas para cima, de elevar, né, essas outras pessoas por uma vida melhor, por uma vida maior, elas mereciam estar ali naquele lugar que a Divina Comédia traz, né, no seu livro, na literatura. Então, a ideia dessa cantora, né, é que através da voz dela, né, outras pessoas consigam também contemplar ao Deus, né, do qual ela está falando, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Qual é o grande prejuízo da gente confundir, né, essa ambição com essa fama? Aí é onde entra a parte da humildade, que é a segunda palavra que eu queria falar, né, que é o segundo tema, e como articular isso, né? Quando a gente está falando de criação de filhos, né, especialmente, a gente está, é fato, né, não dá para negar que a humildade é uma virtude fundamental, né? Importantíssimo nós sermos humildes, né? Só que aí também existe uma grande confusão, da mesma forma da confusão em relação ao que é ambição, existe uma verdadeira confusão sobre o que é humildade, né? Então, para a gente deixar as coisas nos seus termos aqui e da maneira correta, como eu fiz em relação à ambição, a gente precisa entender o que é de fato humildade, para a gente não se confundir, né? Humildade é caminhar diante da verdade, né? Ser humilde é, no fim das contas, nós cedermos diante da verdade, né? Ora, reconhecer, por exemplo, que a gente está errado diante de uma verdade que é diferente daquilo que a gente estava trazendo, é um ato de humildade. Olhar para aquilo e perceber, poxa, eu não estava enxergando a verdade como ela é, agora eu reconheço. Então, isso é ser humilde, né? Então, ser humilde não é ser uma pessoa fraquinha ali que fica se escondendo, que muitas vezes até tem um talento para trazer para o mundo, mas não traz porque ela quer dar uma de humilde. E isso não tem nada a ver com humildade, né? Humildade é simplesmente ceder diante da verdade, né? Caminhar diante dela, olhar as coisas realmente como elas são e entender que às vezes a gente pode estar errado, às vezes a gente pode estar equivocado e precisa reconhecer isso, né? Então, muitas vezes, né, apesar dessa humildade, né, da qual a gente fala, né, você pode de repente ter um filho, né, ou de repente um liderado seu que tem ali um talento, né? Ele pode ter uma grande capacidade, né? De repente, sei lá, qualquer qualidade a gente pode trazer para isso, né? De repente o seu filho, ele realmente é uma pessoa que é mais bonita, de repente o seu filho é uma pessoa que é mais inteligente, de repente o teu filho fala melhor, de repente o teu filho canta, né? De repente ele tem um bom talento. Então, o que acontece às vezes nessa confusão é que, eu quero que o meu filho seja humilde, então eu vou deixar aqui podado esse talento que ele tem, porque se ele expor isso, vai parecer que ele está querendo se aparecer, ser famoso, isso não é humilde. Isso é uma grande confusão, né, que muitas vezes prejudica a vida desses pequenos, né? Quando a gente percebe um verdadeiro talento nos nossos filhos, o que a gente precisa fazer? A gente deve incentivá-los, né? A gente deve cultivar, tá ali ajudando no desenvolvimento dele para que esse talento se torne maior. Agora, para quê? Aí é onde entra a articulação entre ambição e humildade. Para que esse talento reconhecido, de repente, num dos nossos filhos, né, seja direcionado para que outras pessoas possam se elevar também através dele. Aí a gente consegue fazer uma articulação perfeita entre ambição e humildade, né? Entre ambição e talento, né? O problema é quando a gente reconhece um tipo de talento ali no nosso filho, ou às vezes em nós mesmos, e nós queremos usar isso voltado para nós mesmos, né? Aí a gente não está buscando ambição, a gente não está articulando humildade e ambição, a gente está articulando com fama, e querer ser famoso não tem nada de elemento de humildade, né? Então, para isso, quando a gente reconhece um filho que tem um tipo de talento, um tipo de capacidade, a gente não deve ficar escondendo ele, querendo que ele tenha ali uma falsa humildade. A gente deve, pelo contrário, dar elementos para que ele possa se desenvolver, para que ele possa desenvolver esse talento, né? Levando isso para mais pessoas, né? Fazendo com que mais pessoas se beneficiem desse talento, né? Então, para que a gente entenda, né? Para a gente se dirigir aqui para o final, humildade não é ficar amputando os talentos dos nossos filhos, né?
ficar fazendo isso parecendo, né, disfarçando uma falsa humildade, muitas vezes pode ser muito mais destrutivo, né? Então, ambição não é algo negativo. Ambição é algo positivo desde que seja direcionado para algo superior. Aí a gente consegue fazer essa perfeita articulação entre ambição e humildade, né? Então, não privar os nossos filhos daquilo que eles possam vir a ser, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a criança ali tem ali um talento, ela pode se desenvolver, ela tem algo realmente bom para poder colocar a serviço do mundo, e aí por ficar nessa coisinha de você precisa ser humilde, a criança ela vai se sentindo podada, e aí ela cresce ali totalmente introvertida, né, introspectiva, mas na verdade tem ali algo pulsando dentro dela que pode ser feito de uma forma muito melhor, maior, pode ser colocada a serviço do mundo e pode ser desenvolvido, mas porque a gente às vezes ficou podando ali, né, nesse discurso de querer que a criança seja uma criança humilde, que não tem nada a ver com humildade, isso a gente desperdiça, a gente acaba podando algo que ela poderia vir a ser, né? Então que a gente não fique privando, né, não tanto nós quanto as pessoas que estão sob nossos cuidados, de que elas possam realmente se desenvolver. Quando a gente está diante de um verdadeiro talento, a gente deve incentivar, a gente deve cultivar, a gente deve dar elementos para que aquilo ali se desenvolva, né? Seja com um elogio, seja de repente dando ali para a pessoa alguns caminhos que ela pode seguir para que aquilo ali seja desenvolvido, né? Isso é importantíssimo, né? Aí a gente deixa aflorar aquele bem e que aquele bem ali, através de uma ambição que é totalmente positiva, possa levar isso para outras pessoas, possa fazer com que outras pessoas também sejam beneficiadas desse talento. Dessa forma a gente consegue articular muito bem ambição e humildade, e aí com certeza esse caminho ele vai ser super positivo. Então essa foi a nossa live de hoje, live do número 276. Mais tarde estaremos aqui, se Deus quiser, para a nossa live número 277. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.